dois. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje o microfone tem que ajustar um pouquinho a minha voz, porque estou gravando aulas e sou eu o problema? Então, estou gravando aulas durante a semana e a minha voz não tem muita resistência. Isso, tem que mandar sair. Você sabe, o diabo não consegue tocar na gente, mas microfone o diabo gosta. Microfone, mesa de som. Aleluia. Mas a gente não liga, a gente ri do diabo. Deus zomba dele. Será que é quando eu ando? Hã? Eu vou ter que pregar com esse aqui? Então eu vou tirar, porque 2 microfones parece coisa de... Alô. Os irmãos me dão licença que eu vou tirar o microfone. Aleluia. Obrigado pelo aplauso. Nunca fui aplaudido por trocar de blazer. Mas tudo é assim, a gente é encorajado. Muito obrigado pelo encorajamento. Oh, Deus, ajuda a gente, nós somos. Eu amo o Senhor. Quantos amam o Senhor aqui? É uma alegria servir a Deus com os irmãos. E as perguntas voltaram, aleluia. Olha o tanto de pergunta que voltou, porque os irmãos também estão voltando. E estão um pouco se lixando aqui, porque nós não podemos ter esse tanto de gente aqui. Ok? Mas não nos denuncie, por favor. Tem uns irmãos que não são tão bravos. Todas as semanas me batem tanto, porque viu um ou outro com a máscara só na boca, ou algo assim. Precisamos de ter paciência uns com os outros. Não tem jeito de você ficar o tempo todo exigindo que os irmãos sejam totalmente irrepreensíveis, não é? Então, hoje eu já recebi mensagem aqui que os irmãos estão olhando no celular. Não olhe no celular. Olha para mim. Mas também você que falou isso, não durma. Normalmente quem fala mal do celular é o que dorme também. O problema dele é outro. Mas é tudo ruim, não faça isso. Então, você sabe, ontem eu estava meditando nisso. Ontem eu estava fazendo a minha meta que eu tenho diária de calorias. E o Senhor estava falando comigo, porque tem pessoas que nós insistimos tanto com Ele, para Ele liderar, para Ele se envolver, né? E o Espírito Santo falou comigo. Vou te dizer o que Ele falou comigo. Talvez sirva para o irmão que está usando o celular do seu lado. O Senhor falou comigo, olha, você tem que chegar no ponto de entender que certas pessoas não vão responder, você vai ter que ir sem elas, em paz. E ele me disse, lá no Getsêmani, Jesus chamou os discípulos para orarem, lembra? Pedro, Tiago e João? Eram os mais próximos, chamou para orar. E aí ele orou. Quando ele voltou, ele afastou um tiro de pedra, diz a Bíblia. Quando ele chegou mais perto, eles estavam dormindo. O Senhor falou, mas vocês estão dormindo? Não conseguiram orar nem uma hora comigo? Vamos orar. Aí ele voltou e orou de novo. E aí o Senhor percebeu que ele estava dormindo de novo. E o Senhor falou, olha, a carne é fraca, você precisa orar para não cair em tentação. E o Senhor voltou. E quando o Senhor olha de novo, o que eles estão fazendo? Terceira vez dormindo. E o Senhor falou o quê? Chega. Está escrito, basta, levanta, chegou a hora. E o Espírito Santo disse para mim, tem que chegar um momento, nem que seja a terceira vez,
que você não vai mais incomodar, deixa dormir, deixa em paz. Então, assim, exorta uma vez, exorta duas, mas não fica a vida inteira exortando a mesma coisa. É preciso admitir que certas pessoas não querem te ouvir. Então, fique em paz com relação a isso. E vá adiante com aquelas que o Senhor colocar junto de você. Quantos dizem amém? O Espírito Santo falou para mim, mas talvez sirva para você. Pastor, quando realizamos a ceia, a Bíblia diz que devemos fazer em memória do Senhor, correto? Sim, correto. Fazemos isso em memória dele, nos recordando do seu sacrifício, ou nos lembrando que ele vai voltar, ou tem mais algum outro motivo? Tem todos os motivos possíveis, não é? Então, lembrar do Senhor é, antes de mais nada, obviamente, é lembrar da sua obra redentora, da obra consumada, mas todas as implicações disso. Então, a primeira, a mais evidente, eu estou perdoado, eu sou perdoado, eu estou lembrando dele e estou dizendo, eu sou perdoado. Hoje é dia de ceia, é dia de mais uma vez você dizer, eu sou perdoado. Eu sei que tem pessoas que me acusam constantemente, dizendo que eu prego um evangelho barato, que eu barateei demais o evangelho, que as pessoas perderam o temor, porque eu digo para elas que elas estão perdoadas. Não sou eu que estou dizendo que você está perdoado, é o evangelho, é a palavra de Deus. Não fui eu que inventei essa doutrina, não sou eu que estou incrementando ela, eu estou apenas lembrando você toda semana, porque 6 dias são suficientes para você de novo esquecer e o diabo te acusar. Mas hoje você está aqui para ser relembrado, você está perdoado. Ainda que o diabo te lembre o seu passado, lembra para ele o futuro dele. Amém? Mas não é lembrar só o perdão, lembrar também que Cristo está em nós. Quando você pegar o pão e o cálice, lembra, Ele está em mim. Ele disse que iria enviar o Espírito, Ele não me deixou sozinho, Ele está comigo todos os dias. Então, quando você pega o cálice, está lembrando também, Ele vai voltar, vai ter uma outra ceia no céu, Ele prometeu que nós vamos comer com Ele no céu, só que a mesa não está completa, tem mais convidados para serem chamados que estão lá fora, mas quando a mesa estiver completa, Ele vai voltar. Tem muita gente que acha que o Senhor não voltou porque a igreja não é perfeita. Não, oh Deus, o Senhor não voltou ainda porque a mesa não está completa. É preciso pregar o evangelho. Eu sei que nós queremos mudar o Brasil, mudar o sistema político, judiciário, queremos trazer justiça social e mais outro tanto de coisas aí que são desse mundo. Mas nada disso vai apressar a vinda do Senhor. Só a pregação do evangelho apressa a vinda do Senhor. Pastor, mas não são eleitos? O Senhor já não escolheu os que hão de ser salvos? Olha, a doutrina da eleição, ela é verdadeira, Deus de fato escolheu, mas não te compete saber quem Ele escolheu. Não é função nossa saber quem Ele escolheu. Nossa função é pregar para todos. Todos, porque todos devem ser indesculpáveis. Então, dia de ceia é dia de proclamação, de vitória. É dia de dizer para o diabo, olha aí, você já foi derrotado. E em breve você será esmagado debaixo dos meus pés, diz a palavra de Deus. Então, há muita coisa para você falar no dia de ceia. Pastor, gostaria de entender por que existem pastores com depressão. Filho, eu não sei quantos anos você tem, mas você precisa de entender o seguinte: pastor é exatamente como você. Não é porque ele ganhou uma função aqui na igreja, claro, uma unção também para pregar, ensinar, que ele se tornou diferente de você. Está sujeito a fraquezas, debilidades, quedas, pecado, e está sujeito também a esse tipo de ataque do maligno chamado de desânimo e depressão, tristeza, que pode vir por muitas causas. Então, em vez de você perguntar por que tem pastores que sofrem de depressão, pergunte como eu posso ajudar alguém assim. Como eu posso cooperar com o Espírito Santo para tirar alguém desse buraco tão terrível? Eu louvo a Deus porque no nosso meio, nossos pastores não têm sofrido esse problema, mas qualquer um de nós é sujeito. Qualquer um podemos sofrer disso. Sem condenação. A pior condenação que existe é a condenação da enfermidade. Porque condenação do pecado você já espera, não é verdade? Você pecou, você já espera que apontem um dedo. Mas quando você fica doente
e alguém chega para você, que você está doente, porque você é um miserável e Deus não te ama, ou você pecou demais, quer dizer, você torna a vida do doente mais miserável ainda. Esses são os chamados amigos de Jó. Não faça isso. Doentes não precisam de condenação, de acusação, já estão sofrendo. Eles precisam que você tenha palavras de fé para ele, de ânimo, a esperança. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Esse irmão está reclamando do celular. Pastor, gostaria de saber se antes de orar, eu não devo saber a vontade de Deus primeiro. Saber a vontade de Deus é a coisa mais importante na vida, ok? Mas existem muitos mitos a respeito disso, que eu não posso hoje discorrer para você, não é o nosso tema, mas eu vou dizer para você algo, pelo menos um princípio para você não se esquecer. Aquilo que já está revelado na Escritura, você não precisa perguntar. Está me ouvindo? Aquilo que já está revelado na Escritura, você não tem que perguntar. Lá em Mateus capítulo 8, eu não me lembro o versículo exato, veja o verso primeiro. Mateus capítulo 8, a Bíblia fala que, descendo o Senhor do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E o Senhor, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, o que ele disse? Quero. O que ele disse? Quero. Esse é um quero definitivo. Está me ouvindo? Jesus é a exata expressão de Deus Pai. O homem não sabia quem era Deus. O Senhor Jesus veio para nos revelar Deus. Ele é a exata expressão, ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Por que você tem que ler o Evangelho? Para conhecer a Deus. É Deus que se fez gente. E esse Deus que se fez gente falou para aquele doente: eu quero que seja curado. Então preste atenção, não é a vontade de Deus mandar doença. Jesus, no seu tempo de ministério na terra, ele só curou, não mandou doença para ninguém. Nenhum recebeu doença, nenhum fariseu recebeu doença. Todos que foram até ele receberam cura. Também não teve nenhum que ele falou: não, você está com problema conjugal, né? Vai primeiro conversar com a sua mulher, não vou te curar não. Não vou te curar não, você está olhando na internet, né? O que não devia estar olhando. Vai primeiro corrigir, depois você volta. O Senhor não falou nada disso para ninguém. Todos os que vieram, receberam. Eu pergunto para você, o Senhor é o mesmo? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? O nome dele é o Eterno, entendeu? Então há certas coisas que estão reveladas na palavra de Deus, você não tem que perguntar. É a vontade de Deus. Muitos ficam doentes e permanecem doentes porque ficam pensando que Deus quer ensinar uma lição para eles. Não é? Ora, há muita... Pastor, mas a gente não pode aprender com doenças? Pode. Aliás, você deve aprender com tudo na vida. Tudo pode te ensinar, entendeu? Mas não quer dizer que tudo é a vontade de Deus. Tudo é a vontade de Deus. O que Deus quer ensinar para uma criancinha de 2 anos que está com um tumor? O que Deus quer ensinar para o pai e para a mãe que está sofrendo isso? Entende? Eu penso que não é obra de Deus. Vivemos num mundo caído. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Vivemos uma terra caída e amaldiçoada. Estamos sujeitos a muitos ataques do inferno, que nós não vemos. Então, a última coisa que precisamos é de condenação. Precisamos de palavras de fé. Então, você está querendo saber... vou continuar lendo. Então, pastor, eu não tenho que primeiro saber a vontade de Deus? Já que tudo já está predestinado, preste atenção, cuidado com essa doutrina. Pastor, você não crê que fomos escolhidos para salvação? Mas Deus não chegou lá para o anjo Gabriel e falou: hoje vai ser assim, o pastor Luiz vai acordar de manhã, ele vai tomar o café da manhã, no meio do café da manhã vai morder a língua, ele vai pensar: poxa, por que eu mordi a língua? Aí depois ele vai orar, na hora que ele estiver orando, aí ele vai lembrar. Presta atenção, não é assim, que você não é uma marionete na mão de Deus. Você faz escolhas, você é livre para fazer escolhas, e Deus te dá um espaço enorme para você, sabe, usufruir, desfrutar da sua vida. Então não tem esse negócio, está tudo escritinho. Não é assim que funciona. Deus planejou coisas boas a seu respeito. Você vai viver essas coisas boas, sendo guiado, respondendo em fé. Ok? Não viva nessa coisa, sabe, tem uma palavra filosófica para isso, que me fugiu agora, mas nós não cremos assim. Isso torna a vida muito ruim. Existem muitas crenças equivocadas que os irmãos têm, e à medida que
você estiver aqui na vida da igreja, o Senhor vai te livrar disso. Eu queria mais duas perguntinhas que me fizeram aqui, e já vou usá-las para introduzir a palavra de hoje. Pastor, por que o Senhor Jesus, depois de curar o leproso, ele disse para o leproso não contar para ninguém? O Senhor não queria que o milagre fosse conhecido? Essa é uma pergunta ótima. E eu vou te dizer, hoje de manhã, enquanto eu estava meditando nessa pergunta, Deus me abençoou por causa de você que fez a pergunta. Lá em Marcos, capítulo 1, verso 40, nós lemos uma narrativa aqui em Mateus, mas tem outra em Marcos 1, 40, que fala o que o irmão está dizendo. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência. Veemente quer dizer, ele repetiu: por favor, está me ouvindo? Não conte, não fale, não diga, não espalhe. E logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece-lhe a tua purificação, o que Moisés determinou. Mas ele obedeceu? Não. Verso 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares, o quê, meus irmãos? O Senhor falou comigo algo poderoso nisso aqui. Você sabe como é que os leprosos viviam? Leproso não podia entrar numa cidade. Leproso vivia em lugares ermos. E o Senhor Jesus passando, um leproso viu, veio até ele, e perguntou: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode purificar-me? O Senhor falou, a Bíblia fala, profundamente compadecido. O Senhor tocou nele e o purificou. Só que o Senhor falou para ele: não conte para ninguém. Por que o Senhor falou isso? Porque está no começo do ministério, está no começo do evangelho. O Senhor não queria atrair atenção indevida. Você sabe, depois, por causa da inveja, os fariseus mataram a Jesus. Também não queria que as multidões viessem pelo motivo errado, não é? Havia muitas razões para isso. Mas, você sabe, algo espiritual aconteceu. Aquele leproso que não podia entrar na cidade, agora ele estava na comunhão e todo mundo queria ouvir o testemunho dele. Todo mundo queria ouvir a história dele. Ele tornou-se alguém aceito e importante no meio da comunidade. E aquele que o curou, tomou o lugar dele. Foi ficar nos lugares ermos, sem poder entrar na cidade. Sabe o que o Senhor falou? Sempre há uma troca divina. O Senhor toma o que é seu e dá para você o que é dele. Você antes era um leproso isolado, mas agora o Senhor toma o seu lugar, para que você possa desfrutar do que é dele. Quantos dizem glória a Deus? Uma outra pergunta que me mandaram, é uma curiosidade bíblica, os irmãos gostam de ler o Velho Testamento. Pastor, lá em Juízes 1, verso 7, conta a história de um certo rei, Adonisedeque, que cortou os polegares de 70 reis. O que isso significa? Você sabe? Eu não sei. Mas também meditando para poder te responder, às vezes eu sou estimulado pela sua curiosidade, e muitas vezes é mera curiosidade, você não precisa saber nada de Adonisedeque para servir a Deus, mas se está na palavra é para a sua edificação. A Bíblia diz assim: então disse Adoni-Bezeque, é Bezeque, não é Zedeque, 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Mas o Espírito Santo falou comigo, por que esse enviar? Esse aqui é um tipo de Satanás, tá bom? Esse Adoni-Bezeque é um tipo de Satanás. E ele quer fazer o quê? Ele quer cortar os polegares, para quê? Bom, o motivo natural é que a pessoa sem o polegar da mão, ela não tem como pegar a espada, ela não tem como firmar a lança, ela se torna, vamos dizer, um guerreiro agora, impotente. Se ela não tem o polegar dos pés, ela não consegue equilibrar-se mais, não sei se você sabe disso. Ela não consegue ficar em pé o suficiente para poder combater, então se tornam inofensivos. E a Bíblia fala também que o diabo quer que as pessoas vivam de que maneira? Com migalhas, migalhas. Mas nós não precisamos de migalhas, porque a mesa do Senhor está colocada e o pão inteiro está à disposição dos filhos. Mas por que o diabo faz questão de cortar o polegar do ponto de vista espiritual? Porque lá em Levítico 14,
Lá em Levítico 14, não me lembro qual versículo agora, deixa eu olhar aqui. Levítico 14, do verso 17, a Bíblia fala que quando o sacerdote era ungido, ou quando alguém era curado de lepra e era ungido, ele deveria ser ungido aonde? Você lembra disso? Na orelha direita, no polegar direito da mão, no polegar direito do pé. Quando um leproso era curado, o sangue primeiro era aplicado na orelha, no polegar da mão, no polegar do pé. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e o polegar do pé direito em cima do sangue. A unção é colocada em cima do sangue. Só há unção para quem crê que foi perdoado. Por que é importante o pão e o cálice? Porque quando você entende que é perdoado, a unção é colocada em cima de onde foi aplicado o sangue. Agora, onde é que a unção era colocada? No polegar. O que o diabo fez com aqueles homens? Arrancou o polegar. O que significa isso? Convenceu os que não precisava de unção. O diabo tem feito a mesma coisa na vida de muitos crentes hoje. Tem arrancado o polegar dele. Eles não acreditam que precisam da unção, não dependem da unção, não vivem na unção. E por isso, infelizmente, são crentes que estão desfrutando apenas de migalhas, pensando que é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. O diabo quer remover o lugar da unção. O lugar da unção tem dois sentidos. O lugar da unção é esse lugar. O lugar da unção é o lugar da comunhão. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O lugar da unção é a vida da igreja. Quando o diabo consegue arrancar isso de você, você perde estabilidade, você perde força, não consegue segurar a espada. Mas hoje você será fortalecido em nome de Jesus, porque a unção de Deus é derramada sobre você. Alguém diga glória a Deus. Hoje nós vamos continuar a palavra que comecei na semana passada, sobre visão de Deus. Nesse tempo de recomeço, nós estamos vivendo um tempo de recomeço como igreja. Eu creio que até essa própria pandemia tornou-se um marco para esse recomeço. Mas também porque nós cremos muito em ciclos, em tempos que Deus fala conosco. E em tempos de recomeço, a coisa mais importante é ter visão de Deus, visão espiritual. Antes que Deus possa fazer algo novo na sua vida, Ele vai te dar uma visão do que será feito. Mas quando eu falo de visão, olha para cá, presta atenção no que eu vou dizer, porque é importante isso agora. Quando eu falo de visão, estou falando de visão mesmo, visão de Deus, algo místico, espiritual. Por quê? Nós vivemos um tempo de muito ensino, não é, empresarial dentro da igreja, de muito ensino de coach, de muito ensino natural. E para esse pessoal, visão é outra coisa. Visão é algo que você próprio define fazer, que você senta e você mesmo resolve que vai fazer certas coisas, e então vai e realiza. Eu não tenho nada contra isso, quem quer viver assim, pode viver, mas nós somos um povo diferente. Nós não somos como líderes empresariais, nós somos sacerdotes do Senhor, e sacerdotes precisam de receber visão. Quando Paulo vai pregar na Macedônia, ele não foi pregar na Macedônia porque ele tem uma visão grande da obra, porque ele é uma pessoa que tem uma visão de que tem que pregar em tal lugar. Não, ele foi porque ele recebeu uma visão do Senhor em sonho, onde um varão macedônio apareceu para ele e dizia: passa para cá, para Macedônia e ajuda-nos. Quando ele acordou, ele entendeu então que Deus os estava mandando para Macedônia. Recebeu uma visão espiritual. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? É dessa visão que eu estou falando. Eu sei que muitos crentes não acreditam que tudo isso é para nós, mas visões e sonhos fazem parte agora da nossa herança como filhos de Deus na nova aliança. Do mesmo jeito que Deus fala conosco, preste atenção, todos os crentes podem orar em línguas. Quantos creem como nós cremos? Todo crente pode orar em línguas, todo crente pode pedir a Deus visões e sonhos, e Deus vai dar para você. Na semana passada, muitos irmãos já me deram muitos testemunhos, mas eu sei que eu vou receber muitos. Se você tem recebido visões de Deus, e você crê que não é algo particular seu, mas pode edificar mais pessoas, envia para mim. Eu quero poder compartilhar com os irmãos. Alguém me mandou uma visão ontem, duas pelo menos eu vi, eu fiquei muito impressionado. Um irmão, ele teve um sonho, e nesse sonho, ele estava numa praia,
com céu muito azul, e o mar muito limpo, e uma areia muito branca, e ele deitado ali numa espreguiçadeira, e muitas pessoas ao redor. Mas ele disse que de repente, no céu, apareceu como que um outro planeta. Mas ele disse que ele percebeu, mas pareceu que ninguém ao redor percebeu, nem ligou para aquilo. E ele disse que de repente, começaram a descer cápsulas, e a cápsula envolvia uma pessoa, e levava ela para cima, velocidade de um relâmpago. E ele disse que acontecia aquilo, ele ficou, o coração dele disparou, mas parece que as pessoas não perceberam, e aí aconteceu com mais um e mais outro, e de repente, no sonho ele disse, isso é o arrebatamento. E ele fala, mas não estou entendendo, eu estou aqui ainda, será que eu não vou ser arrebatado? Ele disse que quando veio esse pensamento, uma cápsula desceu do céu e veio sobre ele, e o envolveu, e puxou ele para cima, ele já acordou, cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é o Espírito edificando você com sonhos. Imagens, aquele velho ditado que imagens valem mais do que 1000 palavras. Às vezes eu pregando para você aqui, você não iria ter tanta clareza, mas ele teve clareza porque teve um sonho. Alguém me mandou ontem, eu não sei onde foi que eu anotei, também um sonho parecido com esse, e ela disse assim, pastor, quero testemunhar algo que aconteceu na madrugada do domingo passado, quando o Senhor ministrou sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo iria nos dar visões e sonhos proféticos. Então tive um sonho, e foi extraordinário. Sonhei que estava numa casa muito grande, com vista para montes, e que tinha um cavaleiro preto voando nos céus, aterrorizando todos na terra. Mas de repente, ele foi destruído. E eu perguntei, como? Quem o destruiu? Pois, igual a todos, eu estava com muito medo. Mas quando eu olhei para cima, havia um anjo grande. E ele voou até a beira da área onde eu estava. Olhou para mim e respondeu a pergunta que eu nem tinha falado, só estava na minha cabeça. O anjo disse, eu já destruí, porque eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Aleluia. Você fala, pastor, são visões simples. Sim, é isso. É disso que eu estou falando. Não estou falando que você vai ter visões para você entregar lá para o presidente dos Estados Unidos. Não estou falando que você vai ter visões para você definir rumos de nações e reinos. Não, não, não. Eu estou falando que você vai ter visões que vai definir coisas na sua vida pessoal, no seu ministério, no seu casamento, naquelas áreas que Deus colocou você com encargo, você tem responsabilidades, Deus vai te guiar, vai te mostrar o que você deve fazer, através de visões simples, e à medida em que essas visões se tornarem frequentes, você vai ver que é a linguagem pela qual Deus fala com você, amém? Pastor, mas você é contra esse outro tipo de visão, que as pessoas têm, em que elas próprias decidem o que ver, o que sonhar? Eu vou falar uma coisa muito amorosa para você hoje aqui. Essas pessoas normalmente são idealistas. Gente idealista é a pior praga que existe. Eu não os tolero. Eu não aguento nem ler coisa de gente idealista. O que é o idealista? É aquele que vive sonhando com algo perfeito. A igreja que eu sonho. Aí você vai ver a descrição da igreja que ele sonha, é algo perfeito, não há falhas, não há erro. Preste atenção, nós vivemos num mundo real, aqui existem falhas, imperfeições e defeitos. Todas as guerras, todas essas destruições em massa que houve na história, foi promovida por gente que tinha um ideal, eram idealistas, tinham um sonho. Aí você fala, pastor, mas Hitler não queria fazer o mal? Para nós era mal, para ele era o mundo ideal, porque na cabeça dele o mundo ideal era um mundo só de arianos, brancos, loiros, do olho azul. Você estava perdido, pelo menos quase todos, não o irmão aqui, que ele é branquinho, do olho azul. Mas eu estava perdido nesse mundo. Não faria parte. Entendeu? É um mundo ideal na cabeça dele. Todo comunista é idealista. Ele sonha com a sociedade ideal. Mas essas sociedades comunistas, elas matam e destroem mais do que qualquer coisa na história. Você quer ver um irmãozinho parecer espiritual na internet? É só ver ele falando a igreja que ele sonha, a perfeição que ele sonha, os pastores perfeitos que ele sonha. E ele então se torna um grande acusador. Então eu vou dizer para você, todo idealista é só um legalista disfarçado de poeta.
Entende? É só um legalista acusador. O que ele fala é para te acusar. A visão dele não é para te edificar, é para te destruir, é para te desanimar. Mas a visão de Deus sempre é diferente. Ainda que você veja o irmão com defeito, o Senhor vai dar a visão para você de um galho torto, mas logo virá o carpinteiro de Nazaré, vai pegar aquele galho, vai passar na plana, vai endireitar aquele galho e vai terminar a obra que começou. A visão de Deus é cheia de esperança e de vida, não de medo e condenação. Foge desses, corre desses, eu te falo com alegria e em paz. Porque muitos deles têm aparência de grandes homens, mas não são. São apenas potestades condenadoras. Não tem palavras de consolo para ninguém. Só de condenação. Só de condenação. E eles mesmos não fazem coisa alguma, porque não existe o ideal aqui. O que existe aqui é amor. E o amor é tolerar defeito. Se não tolera defeito, não há amor. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, a linguagem de Deus é a linguagem dos sonhos. A linguagem do Espírito é a linguagem das visões. Então, aquilo que no Velho Testamento era exclusivo de profetas, que na verdade eram chamados de videntes, hoje no Novo Testamento é para todo filho de Deus. Diga amém. É por isso que no dia de Pentecostes, Pedro se levanta lá em Atos 2,17, e ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Olha, se Pedro disse que naquele dia de Pentecostes, 2000 anos atrás, em 2030, vai fazer 2000 anos. Em 2030. Não sei se você sabe, esse pessoal lá da Suíça, que faz essa reunião de empresários, como se chama? Chama Grupo de Davos, ou Davos. Eles escreveram um livro, eu tenho esse livro, estou lendo ele, que chama, em português, seria o grande reset. Reset é quando você desliga o computador para ele recomeçar. Eles escreveram esse livro. Eles têm uma agenda de coisas que querem que aconteça até 2030. Eu creio que Deus é um Deus de datas e de marcos. 2000 anos é um marco. Só pensa nisso. Olha para cá. Se nos dias de Pedro eram últimos dias, hoje é o quê? Nem sei como classificar. E Pedro disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas naquele dia não foi sobre toda a carne, foi só sobre 120 pessoas. Só 120 receberam o Espírito naquele dia. Claro que depois foram recebendo nesses 2000 anos, muitos receberam, mas essa profecia então, ela começou a se cumprir no Pentecoste, mas o cumprimento final dela vai ser na nossa geração. Ok? O Espírito será derramado sobre toda a carne. Pastor, significa que todos vão receber, até quem não é crente? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que toda nação, tribo, língua, raça, em todo lugar, o Espírito Santo vai ser derramado nos últimos dias. E são 3 coisas que o Senhor disse que vai acontecer. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Profecias, sonhos e visões. Profecias, sonhos e visões. Isso é sinal de gente que está buscando o Espírito Santo de Deus. Quantos têm buscado o Espírito de Deus aqui? O Espírito ouve você e vai derramar sobre você profecia, sonhos e visões. Pastor, você está querendo dizer que todo crente é profeta? Não, não estou dizendo que todo crente é profeta. Estou dizendo que todo crente pode profetizar. Está me ouvindo? Não estou dizendo que todo mundo é padeiro, mas qualquer um pode fazer pão. Não estou dizendo que todo mundo é cantor, mas todos podem cantar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que todo mundo é um atleta, mas todos podem se exercitar. Então, na vida da igreja, existem aqueles que receberam o dom da profecia, o ministério do profeta. Glória a Deus por esses irmãos, eles são importantes, mas não são todos. Alguns na vida da igreja, mas todo crente pode receber visões proféticas da parte de Deus. E normalmente quando um profeta falar com você, ele vai confirmar o que Deus já falou com você. Por quê? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. O Espírito Santo já é residente em você. Amém, querido? Então preste atenção. Não estou dizendo que todos são profetas, mas estou dizendo que todos podem ter sim visões e sonhos proféticos.
E Deus diz isso, a Bíblia fala lá em Números 12, verso 6. Teve um dia em que Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés. E aí a palavra de Deus diz que Deus dá uma explicação muito interessante para eles. O que o Senhor diz? Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer, ou falo com ele em... Quais são as duas maneiras como Deus fala? Visão e sonhos. Espere ter sonhos. Busque, peça a Deus visões. Na verdade, muitos irmãos já as têm tido, mas não atribuem valor. Eu creio que a maior parte dos irmãos aqui, em muitas circunstâncias muito importantes da sua vida, Deus te deu visões antes. De tal maneira que quando aconteceu, você falou: parece que eu já sabia. Eu já sabia disso. Quantos tiveram essa experiência alguma vez? Por quê? Porque o Espírito Santo falou conosco. O problema é que nós não atribuímos importância. Vamos ser francos. Quem dá importância em visões? Quando o irmãozinho chega e fala que tem uma visão, quantos de nós atribuímos valor a isso? Não é verdade? Nós não acreditamos que há valor, mas Deus está dizendo: essa é a maneira básica, essa é a linguagem básica, como eu falo. Eu creio que nesse tempo de recomeço, Deus vai derramar o Espírito sobre nós, e o grande sinal vai ser: você vai ser guiado por visões proféticas. Como eu disse, não visões a respeito das nações, não visões como os profetas do Velho Testamento tinham, a respeito do futuro do planeta. Pode ser que você tenha, mas não é essa a visão que eu estou falando. É a visão simples, é algo simples, às vezes trivial. Trivial. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava sendo tentado a respeito de algo, e eu falei para o Senhor, eu falei: Senhor, me ajuda. E eu deitei e dormi. Quando eu dormi, o Senhor me deu um sonho de revelação. E o Senhor me mostrou que eu estava numa sala mobiliada, suprida, cheia de suprimento de Deus, mas havia algo na porta. E quando eu abri a porta, havia um bicho como um leão, mas não era um leão, mas era feroz. E aí o Senhor falou comigo: é uma escolha simples, fecha a porta, ele não vai entrar. Quando eu acordei, eu já perguntei logo para o Senhor: Senhor, qual é a porta por onde está vindo isso? E o Espírito Santo falou: tal pessoa está instigando e estimulando você ao erro. Imediatamente eu repreendi. O Senhor falou comigo num sonho simples, trivial, uma porta, nada mais do que isso. Está entendendo o que eu estou dizendo? E o Senhor disse também: a solução era simples. Não fique esperando coisas complicadas, misteriosas. Não, vai ser simples, vai ser para você. Deus vai falar para você como você deve se relacionar com seu filho. Você não, pastor, eu não sei o que eu faço, como é que eu devo educar meu filho? Às vezes eu fico tão confuso, eu sou da lei, eu sou da graça, como é que eu lido com ele na lei, como é que eu lido na graça? Sim, porque crianças são espertas. Você proíbe ela de fazer algo. Vários me mandaram vídeo da criança falando no vídeo. Você proíbe ela de fazer porque ela não se comportou bem. Ela fala: mas você vai deixar eu fazer porque eu estou na graça. Crianças não são fáceis. E aí você fica numa sinuca, você fala: eu não quero ser legalista, mas também não quero ser permissivo. Não quero que ele confunda graça com permissividade. Então o que você precisa? De uma visão de Deus. Deus te dá uma visão, um sonho, uma direção de como lidar com aquele menino esperto que ele te deu. Nem todo mundo tem crianças desse tipo, aleluia. A maior parte de nós tem crianças que obedecem quietinhas. Mas alguns nasceram com esses privilegiados, que às vezes pensa mais do que o pai e a mãe. Deixa o pai e a mãe na sinuca, não sei se já passou por isso, né? Você precisa de direção. Por isso, pergunta para o Senhor como é que Ele vê seu casamento. Porque Ele pode te dar um sonho de como você deveria lidar com seu marido ou com sua esposa. Pergunta como é que Ele vê seu ministério, como é que Ele vê seu trabalho, como é que Ele vê você mesmo. Que às vezes você não tem essa clareza. Entende? O Senhor pode te falar numa visão. E hoje eu quero te dizer como é que você pode ter visão em nome de Jesus. Quantos querem receber visões de Deus aqui? O Senhor Jesus foi guiado por visões. A Bíblia fala, lá em Lucas 10, 18, quando o Senhor enviou os discípulos em número de 70, a Bíblia fala que o Senhor diz para eles: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago.
As visões do Senhor, obviamente, são muito maiores do que as nossas, porque a visão dele é para edificar todos nós. Mas é visão. É visão. Enquanto estavam pregando, o Senhor viu Satanás caindo. O Senhor viu potestades, poderes do diabo sendo destruídos. Uma visão simples. É uma visão como um relâmpago. Passou um relâmpago diante dele. E o Espírito Santo falou, é Satanás que está caindo. Você pode também ter visões simples e rápidas quanto essa. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas às vezes as coisas podem ser mais sutis. A Bíblia fala, lá em João, no capítulo 5, não dá para eu ler com você a história, mas eu vou contar para você a história. Lá em João capítulo 5, a Bíblia fala, no verso 3, que havia um lugar, e quem vai a Israel comigo, a gente sempre visita esse lugar hoje, chamado Tanque de Betesda. Obviamente hoje são só ruínas arqueológicas. Mas naquela época, aquele tanque, que não é um tanque pequenininho, é na verdade uma piscina muito grande, mas chamada de tanque, era um tipo de um hospital daquela época, e tinha centenas, talvez milhares de enfermos ao redor do tanque, porque se dizia que, de vez em quando, um anjo descia do céu e mexia a água, e o primeiro que entrasse naquele tanque, naquela piscina, quando o anjo mexia a água, era curado. A Bíblia fala então que o Senhor Jesus foi até esse tanque, e a Bíblia fala que tinha um homem lá, que era paralítico há 38 anos, 38 anos, paralítico. E o Senhor Jesus chega só nele. Presta atenção no que eu vou te dizer. No Evangelho, o Senhor nunca visitou um hospital. Não tem essa menção no Evangelho. Pastor, mas não tinha hospital naquela época. Tinha. Já existiam hospitais naquela época. Mas o Senhor nunca foi num hospital. Por quê? Porque o Senhor não ia até os enfermos. Eles deveriam vir a Jesus. Eles deveriam exercitar fé e crer que o Senhor queria e podia fazer e vir ao Senhor. Mas tem uma única exceção no Evangelho, é esse paralítico. O paralítico está lá, e no meio de milhares, talvez milhares, eu não sei quantos tinham, o Senhor só curou ele, só um. E a Bíblia fala que o Senhor foi em direção a ele e perguntou para ele, você quer ser curado? Ele falou, Senhor, eu quero, mas é o seguinte, não tem ninguém para me colocar no tanque. E quando eu consigo alguém, o outro já entrou antes de mim. Então não tem jeito. Então aquele tanque é um símbolo da lei, onde só era curado o mais qualificado. Só recebia a bênção quem podia se qualificar para a bênção. Mas agora o Senhor vem para salvar quem não consegue se salvar. Vem para curar quem não consegue se curar. Ele não tinha entendido a pergunta. A Bíblia fala então, por que o Senhor foi enviado àquele homem? Essa é a pergunta primeira. Porque aquele homem simboliza Israel. Diz a Bíblia que Israel peregrinou no deserto 38 anos. Você fala 38 anos? Sim, está lá em Números, estão 38 paradas, 38 anos. Mas pastor, não foram 40? Sim, foram 40, mas 2 anos não era perambulando. 2 anos o Senhor os guiou, até que eles chegaram no lugar chamado Cades Barneia. Lá, eles não creram que podia entrar. Deus falou, dá meia volta, vamos andar no deserto. E ficaram mais 38 anos. No total foram 40. Mas 38 anos de incredulidade. Aquele homem tinha 38 anos. Na Bíblia, nada é por acaso. Foi o único enfermo a quem Jesus foi enviado em todo o Evangelho. Porque o Senhor foi enviado para Israel. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Agora, por que o Senhor curou aquele homem? Eu creio que é porque o Senhor, o Pai, deu visões para Jesus. Lá em João 5, verso 19, você sabe, quando o Senhor Jesus viveu aqui, Ele não viveu aqui como Deus, está me ouvindo? Ele viveu aqui como um homem cheio do Espírito. Ele é Deus, mas viveu aqui como homem, Ele era homem. Então ele não era onisciente, nem onipresente, nem onipotente, no sentido de que, quando ele estava em Jerusalém, ele não podia estar na Galileia ao mesmo tempo, porque ele estava num corpo físico, como um homem. Todas as coisas que ele sabia a respeito das pessoas, é o Espírito Santo que revelava para ele. Entendeu? Então ele é para nós modelo de um homem cheio do Espírito. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? E aí, nesse sentido, olha o que o Senhor diz. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Isso não é força de expressão,
é realidade. O filho não faz nada de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Então, o Senhor Jesus só fazia o que ele via o pai fazendo. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. O que significa isso então? Que Jesus antes viu o pai fazer. É certo então dizermos aqui que o pai mostrou para o Senhor Jesus quem era a pessoa que deveria ser curada naquele dia. A vontade de Deus é curar todos, quando dizem amém. Mas eventualmente não nos compete perguntar por que Deus cura alguns e não cura outros. Não nos compete questionar porque cada um tem a sua história com Deus. Naquele dia o Senhor só curou um. Ele pode curar todos, mas primeiro ele veio para Israel. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, o Senhor viu, em João 5:20 diz claramente, que o Senhor viu o que o Pai ia fazer. Pastor, as visões, elas têm que ser sempre boas, porque de vez em quando eu tenho visões ruins, sonhos ruins. Olha para cá, você tem que entender que o diabo também pode lançar imagens na sua mente. Enquanto você dorme, o diabo pode também te atacar com sonhos. Ok? Não são de Deus. Então eu vou te dar um critério bem simples. Se você sonhou com algo, e você acordou assustado, com medo e abatido, você pode amarrar em nome de Jesus. O Espírito Santo nunca fala com você para você ficar com medo, angustiado e abatido. A Bíblia fala que tudo que o Espírito Santo fala conosco é para edificar. O que significa a palavra edificar? Construir, colocar para cima, nunca demolir, colocar para baixo. O Espírito levanta você, levanta a sua fé, te conforta, te consola, nunca deixa você com a mente perturbada. Está me ouvindo? Então, se pessoas vierem até você para falar de visões que ela teve com você, de doença, de morte, de maldição, você não precisa brigar com ela, apenas agradeça, vire as costas e diga, está repreendido em nome de Jesus. Porque vivemos noutro tempo, noutra aliança, mas ainda temos o mesmo inimigo. E o diabo pode fazer isso, e eventualmente faz. Acho que todos nós, uma medida ou noutra, já tivemos experiências de ter sonhos assim. Alguns já tiveram sonhos tão angustiantes que pareciam real. Muitos irmãos já me falaram de sonhos de gente enforcando eles, de perderem até o ar. Quantos tiveram alguma coisa desse sentido já? Então isso não é o Espírito Santo, é óbvio. Isso procede do diabo. E muitos às vezes ficam se acusando, será por que o diabo me atacou? Tem algo errado comigo? Se o diabo atacar só quem tem algo errado com ele, preste atenção, o diabo ataca qualquer um. Ele não tem esse negócio, pastor, eu dei legalidade. E o diabo está preocupado com legalidade, meu amigo. Desde quando ele é um bom moço, que só faz coisa correta? Não, ele ataca a todos. Se ele percebe que Deus está movendo algo novo na sua vida, ele vai te atacar, porque ele quer impedir você de receber. E olha, fomos muito atacados esse ano. Tem um rebuliço celestial que você não vê. Anjos estão se movimentando em todo lugar. Eu te falo isso porque esses dias eu sonhei a noite inteira que eu estava num culto cheio de anjo. E eu acordei, eu falei, puxa vida, o culto hoje foi longo, porque foi a noite inteira. A noite inteira. Você sabe quando você acorda, né, eu tenho esse negócio, eu tenho que acordar, tem uma hora marcada que eu acordo para ir no banheiro todo dia, e volto para a cama, e eu voltei para a cama, e o culto continuou. E eu pensei comigo, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Por quê? Por que o culto continuou? Porque o Senhor quer nos encher do Espírito até dormindo. Até quando você dorme, o Espírito vem mover em você. Entende? Então existe ataques por causa disso, porque o diabo está vendo que Deus está movendo. Essa semana, recebi muitas mensagens de pessoas que estão nos assistindo e nos vendo nos lugares mais improváveis, que nem imaginava. E eu comecei a gravar aulas agora, gravei essa semana Gênesis, vou gravar Êxodo, são 85 aulas. Eu comecei a gravar, e aconteceu algo comigo que nunca aconteceu na minha vida inteira, me deu uma alergia, não sei do quê. Eu nunca tive alergia de nada, sempre me gloriei nisso, posso comer qualquer coisa. E aí apareceu uma alergia em mim, minha cara ficou desfigurada.
Se você assistir essa aula, eu explico lá, eu falo, não repara o tamanho do beijo, isso aqui não é assim. Meu olho ficou inchado, minha boca ficou tão ferida que na sexta-feira eu falei, não vou poder gravar porque eu não conseguia nem comer. Entende? Nem comer eu conseguia, porque ficou tudo machucado, inchado, eu não sabia o que era, mas já sarou, aleluia. E eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou, você está gravando 85 aulas e é só o começo, o diabo quer te calar, você vai deixar? Falei, não, agora é que eu vou falar então. Porque você sabe, tem aqueles meninos quando sabe que ele está chateando o outro aí, que ele quer continuar a brincadeira. Eu estou desse jeito agora, quando eu percebo que o inimigo está revoltado, agora que me dá mais vontade de fazer. Quantos estão comigo nisso, em nome de Jesus? É a vontade de Deus. Aleluia. Senhor é bom. Então, nem sempre visões... Bom, a pergunta... Por causa dessa questão do diabo atacar, tem irmãos que têm medo de ter visões. Tem irmãos que não querem saber disso. Não quero saber dessas coisas místicas, porque é perigoso. Olha para cá, essa é a mesma razão que tem igrejas que dizem, tem irmãos que dizem, olha, não fique buscando experiências com o Espírito Santo, porque pode ser que em vez de ser o Espírito Santo, vai ser um demônio que vai atacar você. Já ouviram isso? Isso é para desmotivar, mas isso já é o diabo falando com você. Veja, o Senhor Jesus disse, se você pedir pão, você não vai ganhar pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai te dar uma cobra. Se você pedir o Espírito Santo, Ele vai encher você. Esse é um pedido que você não tem que perguntar se é ou não a vontade de Deus. Ele já falou que é a vontade dEle. Então peça para o Espírito Santo. Abre os meus olhos, dá-me as tuas visões. Antes de dormir, fala, Senhor, dá-me os teus sonhos. Dirige-me até enquanto eu durmo. Edifica o meu espírito. Eu quero aprender do Senhor. Dá-me imagens do céu, imagens celestiais. Se você pedir, o Espírito Santo vai te dar, porque Ele é bom. Porque o Senhor é bom. Porque a palavra dEle é verdadeira. Pastor, descrentes podem ter visões? Isso é uma coisa interessante, a Bíblia diz que descrentes podem ter visões também. 2 exemplos muito famosos na Bíblia, é o exemplo de Faraó, lembra de Faraó? E Nabucodonosor. Faraó teve um sonho, mas eu não respondi a pergunta ainda, né, pastor? Às vezes eu posso ter visões negativas, é de Deus, mas fala coisas ruins. Entendeu o que eu estou dizendo? É de Deus a visão, mas a visão está falando coisas ruins. Como é que eu vou discernir? Vou te dar aqui uma chave para você. Quantos querem essa chave espiritual? Então, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus te der uma visão negativa, Ele sempre vai te dar o escape. Sempre vai te dizer o que você tem que fazer para se livrar daquilo. Isso é chamado de espírito de sabedoria. Olha para cá, a Bíblia fala que Faraó teve um sonho, e no sonho ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, lembra disso? E depois ele viu outras 7 vacas magras, e essas 7 vacas magras devoravam as vacas gordas, e ele ficou perplexo. Era de Deus o sonho? Faraó sabia, tem algo de espiritual nisso, mas ninguém era capaz de interpretar. A Bíblia fala então que José veio. Olha para cá, ímpios, descrentes podem ter visões, mas é preciso ter um crente cheio do Espírito para explicar para ele o que aconteceu. E esse crente é você. A Bíblia fala então que veio José. E José explicou, olha, de fato, 7 vagas gordas são 7 anos de abundância. Coisa boa. Só que depois dos 7 anos de abundância, vão vir 7 anos de fome. Coisa ruim. É de Deus? Deus tem interesse de que tenha 7 anos ruins? Não. Mas o Senhor está dizendo, vai ter. E aí é que entra a sabedoria que Deus dá. O que José diz então? Então Faraó faz o seguinte, nos 7 anos de abundância, junta comida para passar pelos 7 anos de fome. Porque a fome virá, está decretado, não tem como a gente evitar. Mas Deus nos dá sabedoria para sair dela. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então preste atenção, pode ser que Deus te dê uma visão dizendo que o seu tempo no certo emprego acabou, que Ele está tirando você de lá. Mas você não precisa de acordar de manhã repreendendo o diabo. Deus, ao mesmo tempo que Ele fala isso, Ele vai naquele mesmo dia te mostrar qual porta você vai entrar.
por qual porta você vai entrar, está me ouvindo? Ele vai te dar sempre o escape, ele não te dá a visão para te abater, ele só te avisa para você não resistir. Não insista em ficar lá, não insista. O Senhor está dizendo, não insista, eu estou tirando você de lá, mas eu já preparei um lugar novo para você. Aleluia, essa é a visão de Deus. Ela pode ter um lado negativo, mas ela sempre vai te dar o livramento, sempre vai te dar a solução, sempre vai te dar o escape, ok? Mas se alguém chegou falando para você, olha, eu tive um sonho de morte a seu respeito. Aí você pergunta, mas no sonho falava como é que eu me livro da morte? Não falou não, eu acho melhor você preparar as coisas. Você pode repreender, não é de Deus. Está me ouvindo? Se o Senhor vier te falar isso, Ele vai dizer, como é que você vai se livrar? Não vá, não faça, alguma coisa assim. Porque o Espírito Santo quer nos guiar a toda a verdade. Por que eu digo isso? Porque irmãos com visões ruins a meu respeito tem todo dia praticamente. Mas eu glória a Deus que todo dia também tem outros que trazem visões de Deus para mim. Então é preciso ter esse pequeno discernimento para distinguir o que é de Deus e o que não é. Porque são muitas vozes falando comigo. Entendeu? Então o discernimento que eu tive do Senhor é esse. Guarda essa chave espiritual. Que o Senhor vai te abençoar e vai te livrar do erro muitas vezes em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia, glória a Deus. Lá em 1 Coríntios 14, verso 3, diz assim, mas o que profetiza, fala aos homens, fazendo o quê? 3 coisas, edificando, exortando, consolando. Edificando, exortando, consolando. O que é edificar? Levantar. Edificar é construir, colocar para cima, nunca para baixo. Levantar o ânimo, a fé, nunca abater. Abater é desconstruir, destruir, demolir. É o contrário de edificar, construir. O que é exortar? Exortar é, lembra que você é amado. Lembra da obra da cruz. Lembra que você é vencedor. Creia, o Senhor é contigo. Isso é exortar. É o que eu faço com você aqui todo domingo praticamente. Eu exorto você, lembro você das realidades espirituais. Você é nova criação, você é filho de Deus, você é cordeiro com Cristo. Deus tem coisas boas planejadas a seu respeito. Isso é exortar, mas também é consolar. O que é consolar? Consolar é o seguinte, pastor, eu peguei o Covid, mas não fique preocupado, o Senhor vai te livrar, vai afofar a cama para você, é a promessa dele. Pastor, perdi minha mãe. Nessa semana ficamos tristes. Nosso pastor Gustavo perdeu os avós. Não, mas um tinha 92. E a outra tinha quanto? 82. Então assim, tudo bem. Ninguém quer perder avô. Mas você sabe que eles vão partir um dia, não sabe? Então, avós vão partir. E é muita bênção de Deus enterrar avô. É uma maldição avós enterrarem neto. Então ele é de uma família abençoada, de gente que serviu a Deus. O avô foi presbítero 50 anos na cristã evangélica, 50 anos presbítero na igreja, jubilou na igreja, partiu para a glória, aleluia. Então é preciso ter palavra de consolo. O Senhor nos consola, porque nesse mundo passamos por aflições, mas se no dia da aflição, alguém em vez de consolar você, vem atormentar você, não é de Deus. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? Não é de Deus. Me lembro de um irmão uma vez aqui na rua, era no outro prédio, eu acho que nós estávamos, teve uma tempestade muito grande, na hora do culto, a rua estava, não tinha estacionamento lá, a rua estava cheia de carros, de um lado e do outro, só caiu uma árvore e caiu em cima de um único carro, foi o carro dele. O que o irmãozinho falou para ele? Uai, irmão, você não acha estranho isso, não? Ele falou, tem uma tempestade, a árvore cair? Ele falou, como é que está o seu dízimo? Será que não é o devorador cobrando a conta? Presta atenção, se depois de eu perder um carro, da perda total, alguém vier me falar um negócio dele, eu dou um supapo nele. Quer dizer, eu já estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou precisando de uma palavra de consolo. Deus não vai consolar ladrões infiéis. É porque você crê só no Deus das montanhas, eu creio no Deus dos vales também. No dia que você está passando pelo vale, haverá palavra de consolo para você. E às vezes o vale é de sombra e de morte, mas você não precisa temer, você não vai estar sozinho, o Senhor vai estar lá com você.
Mas quantos têm essa palavra de consolo? Consolo. Entende? Então, há muita gente que tem visão e sonho, mas não consola. Ele condena. Ele traz mais peso para aquele que já está sofrendo. Então, preste atenção, quando você vier aqui, venha para cá, porque você vai ser edificado, vai ser levantado, você vai ser exortado, lembrado da sua herança. E preste atenção, se estiver em luta, haverá uma palavra de consolo e fé para você. Deus não se esqueceu de você. Então, a profecia é um tipo de visão. Lembra? O Senhor disse que vai profetizar, sonhar e ter visões. Então, as visões dadas por Deus também, elas sempre vão edificar, exortar e confortar, consolar. A visão de Deus sempre traz paz. Se alguém vem te contar uma visão que atribula a sua alma, esquece. As coisas de Deus trazem paz. Pastor, mas no Velho Testamento tinha visões ruins? Tinha. No Velho Testamento tinha. Por quê? Porque eles viviam em outra aliança. Eles viviam na lei. E na lei a bênção era condicionada à obediência. Como Israel caía na idolatria, não obedecia, o que acontecia? Tinha visões também ruins. Então, nos dias, por exemplo, em que eles foram levados da Babilônia, Jeremias tem muitas visões ruins, de que haveria muita morte, muito sangue, entende? Preste atenção, mas isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento, Gálatas 3,13 diz que o Senhor Jesus se fez maldição no seu lugar. Vivemos uma outra aliança. Pastor, mas o Velho Testamento não é palavra de Deus? É, mas você tem que ler o Velho com a ótica do Novo. Tem que ler o Velho usando a chave do Novo. No Novo Testamento não há mais profecias ruins para você. Por quê? Porque hoje, em Cristo Jesus, a maldição não deve ter mais lugar na sua vida. E se porventura vier maldição na sua vida, a visão para você vai ser de escape, livramento, para te contar como você pode se livrar disso, sair disso. Não haverá maldição, dizendo, olha, a praga está vindo, a maldição está chegando, Deus cansou de você, Deus desistiu de você, agora chegou o dia do juízo. Esquece, isso já passou. Hoje, esses são falsos, falsa profecia, falsa visão. Quantos estão entendendo? Pastor, eu tenho que falar só coisa boa? Sim, só coisa boa. E quando falar coisas ruins, tem que falar no final como se livrar dela. Nunca deixe a pessoa abatida, em vez de edificada. Amém, irmãos? Pastor, como é que eu posso receber visão? Vamos ler junto? Lá em Abacuque, capítulo 2, vou te falar alguns princípios que estão aqui, que eu uso na minha vida, você pode usar na sua vida também. Abacuque diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia. Essa é uma expressão bonita, infelizmente essa torre de vigia é usada por uma seita, não é infelizmente, mas é uma expressão bíblica, que significa o seguinte, um lugar de oração. Eu vou orar, vou buscar a Deus. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Não parece estranho esse verbo aqui? Não deveria ser para ouvir o que Deus me dirá? Mas em vez de ouvir, o profeta falou o quê? Eu vou ver. Deus vai falar, mas Ele vai falar comigo numa forma que eu possa ver. Ou seja, vai falar na forma de visão. É o que está escrito. Então vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até, sobe por gentileza aqui, até quem passa correndo. Em inglês, tem uma versão em inglês na King James que traduz diferente esse versículo, é muito interessante, que é assim: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que quem lê-la possa correr. É o inverso, né? Na King James a tradução é: a visão nos faz correr. Isso é visão de Deus, porque a visão do diabo te paralisa. As imagens que o diabo coloca na mente deixam você frustrado e paralisado. Você não quer sair do lugar, mas a visão de Deus te faz não andar, mas correr. Aleluia. Mas o texto em português é para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado.
mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, mas não tardará. Entende? Se o Senhor te mostrar uma visão de algo profético que está para acontecer na sua vida, persevere em esperar, porque não vai demorar. Não vai demorar, está às portas. Ok? Vamos lá então. Primeira coisa que o texto diz, verso 1: vou me colocar na torre de vigia. Então, pede a Deus. Pede a Deus. Pede visões, pede sonhos. Pastor, eu posso pedir isso? Sim, porque essa é a maneira como Deus fala com os seus profetas. Nós somos profetas do Novo Testamento. Entende? Há uma questão na sua vida, pede ao Senhor. Você está orando por algo ou alguém? Pede ao Senhor que te dê uma visão. A visão vai ser como uma palavra de sabedoria, ela vai esclarecer as coisas, e ela vai te dar fé para um futuro bom que Deus quer fazer. Ainda que no presente a imagem seja ruim, a situação pareça desesperadora, Deus vai te dar uma visão do que Ele vai fazer. Quantos estão entendendo? Então pede. E o texto diz, vigiarei para ver. O que significa vigiar para ver? Fique atento. Essa é a segunda coisa. Ter visões é mais ou menos como orar em línguas. Está me ouvindo? Quando você ora em línguas, o Espírito Santo, ele possui você? Você fica fora de si? Não. Quando você ora em línguas, você decide orar em línguas. Você então coopera com o Espírito Santo. Olha para cá. Está muita movimentação, mas você consegue olhar para mim. O Espírito Santo não age na mente passiva. O diabo sim. Toda seita, demoníaca, se você já participou de alguma, sabe que eu digo a verdade. Nas reuniões ele vai dizer o quê? Feche os seus olhos, não pense em nada. Solte-se, entregue-se. Esse não pense em nada, entendeu? Essa coisa de ficar passivo é a única maneira do diabo tomar o controle. Mas Deus não é assim. As coisas de Deus exigem a sua cooperação ativa. Entende? Então eu orei, eu pedi ao Senhor visões. Então o que eu faço agora? Eu fico atento ao meu coração. Fico atento ao meu espírito. Então eu vou dizer como eu faço. Eu oro no meu escritório, eu fecho a minha porta, eu oro andando normalmente. E aí eu fico atento, porque o Senhor sempre dá uma imagem, o Senhor sempre traz uma imagem, e às vezes a imagem é rápida, é sutil. Imediatamente quando me vem a imagem eu falo para o Senhor, Senhor, é isso que eu estou vendo no meu coração, é isso que é do Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a maneira como o Senhor faz. Alguns irmãos vão ter visões abertas. O que é isso? Deus vai colocar diante dele uma imagem mesmo, como se fosse um filme, uma fotografia. Ele vai ver, e quando ele vê, às vezes ele pode até se surpreender e assustar. Pode ser uma coisa rápida, um lampejo, ok? Mas é preciso ter essa cooperação. Esteja aguardando, esteja esperando para ver. Amém, irmãos? Terceira coisa, o que Abacuque fez? O Senhor disse para ele no verso 2, escreve a visão. Então, é uma coisa que eu já falei aqui em outras épocas. Antigamente eu tinha um caderno, onde eu ia, Deus me dá uma pregação inteira. No meio da oração eu paro, já escrevo todos os tópicos, as ideias centrais, os textos. Às vezes acontece isso. Outras vezes não, às vezes eu fico semanas para conseguir preparar uma pregação. Eu não sou preocupado com regras. O Espírito age como Ele quer agir. Mas eu sempre estou pronto para a eventualidade dele agir rápido. Por quê? Porque você não pode ser arrogante e pensar que vai lembrar de tudo. Você esquece. Então precisa anotar. Eu anoto. E sabe o que é precioso? Ontem à noite eu estava lendo anotações antigas de 2002. E lá em 2002, o Senhor falou comigo em 2002. Eu nem lembrava disso mais, mas como está anotado e fica guardado. E aí, eu guardo tudo, viu, irmãos? Eu sou um sujeito que guarda as coisas, porque existe uma história com Deus, existem marcos na sua vida, e às vezes você esquece. E você relembrar o que Deus fez no passado, te dá fé no presente. E quando foi em 2002, eu estava lendo, e eu escrevi lá, que nós éramos 34 igrejas videiras. 34 igrejas videiras. E eu escrevi embaixo, o Senhor colocou no meu coração, porque nós precisamos de estar em todas as capitais.
Foi uma visão. Foi uma visão. Em 2004, nós lançamos um projeto e começamos a vender em todas as capitais do Brasil. E o que era 34, hoje com os associados são 1.100 igrejas. Mas presta atenção, eu notei isso na época. Na época o Senhor falou. Entende? E teve outras coisas, né, pessoais que o Senhor falou na mesma época para mim, que se cumpriram depois, rapidamente. Entende? Fique atento quando você orar, mas para isso você precisa de orar. Olha para cá, filho. Você não pode esperar que Deus fale com você se você fica a tarde inteira vendo televisão no Netflix. Ah, pastor, vai me condenar agora? De jeito nenhum, pode ver o tanto que você quiser. Só que você não pode esperar que Deus fale com você. Para Deus falar com você, você precisa de entrar para o seu quarto, colocar na torre de vigia e meditar, esperar, sentar, aguardar, para ver o que Ele vai te mostrar. Mas se você quer você quer maratonar uma série de 50 episódios, tudo bem, pode fazer, mas vai perder a visão. Quantos querem a visão aqui? Não, pastor, eu vou ver o que eu quiser. Sim, claro, você pode ver o que você quiser, você é livre, ok? Não estou aqui para te condenar, só estou apenas te contando o seguinte, amigo. Eu gostaria muito de ter músculos assim, como tem aqui os nossos pastores atletas, né, pastor Gustavo? Queria ser slim, eu queria ser slim. Mas isso não vai acontecer assistindo maratona. Eu vou ter que ir para a academia, agarrar um ferro lá e ficar tremendo na frente do espelho. Porque assim é a vida. Aí como eu tenho preguiça e não consigo ficar lá erguendo o ferro, aí eu não sou slim. Aí eu tenho que usar blaze para disfarçar. Entendeu o que eu estou dizendo? É assim que a vida funciona, a mesma coisa. Então você precisa de orar. Quando eu falo você precisa de orar, não é nenhuma lei não. É porque se você não comer, você vai emagrecer. Você vai ficar fraco. Então invista tempo vigiando. Quando você estiver orando e você pedir o Espírito Santo, Ele vai começar a recompensar você. Não, eu vou te dizer uma promessa muito boa para você. Deus está muito interessado em atrair sua atenção. Então, se você gasta mais tempo hoje com televisão do que às vezes na palavra, quando você inverter um pouquinho isso, Deus vai te dar tantas revelações, tanta visão, vai ficar tão empolgado, que você vai espontaneamente passar por lá de cá. Essa é a maneira como Ele tem que te conquistar. Ele vai estar te dizendo, está vendo, tem muito para você, vem para cá, fica comigo aqui. Aí quando você estiver maduro, aí pode ser que às vezes as coisas demorem mais, fiquem mais difíceis, mais profundas, mas assim mesmo que é a vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nada de mente passiva, ok? Uma postura ativa. E eu falei isso já, mas vou falar de novo. Não fique esperando coisas extraordinárias. Tem irmão que acredita que só é de Deus se tiver um anjo. E esse anjo for de 6 asas Technicolor. Se for um anjinho qualquer, ele não vai aceitar. Então assim, ora, se o Senhor quiser te dar uma visão com anjos, aleluia. Mas assim, não estabeleça regras e padrões. Seja natural com o sobrenatural. Seja espontâneo com o que é celestial. Não fique esperando o extraordinário. Espere as coisas de Deus com simplicidade. O Espírito é como um sopro, Ele vai soprar algo novo em você. Estão conseguindo me acompanhar hoje? Quando que Deus às vezes faz isso? Presta atenção, tem um outro ponto importante. Às vezes, visões são simbólicas. Frequentemente, na verdade, a Bíblia fala lá em Oséias, se você quiser abrir lá em Oséias. Oséias, eu não coloquei esse versículo aqui. 12:10. Lá em Oséias, a palavra de Deus diz: falei aos profetas e multipliquei as visões. Visões serão multiplicadas aqui em nome de Jesus. E pelo ministério dos profetas propus o que, meus irmãos? Símiles. Símiles. Essa palavrinha chique, que significa o quê? Símbolos, alegorias, ok? Coisas que produzem semelhanças e contrastes. Então, Deus vai falar com você de maneira simbólica às vezes. Mas você não precisa se preocupar.
Porque tem muitos irmãos que me mandam mensagem, me ligam para eu interpretar os sonhos. Eventualmente eu até sei o significado do sonho, porque me parece claro. Mas assim, você não tem que ligar para mim nem para ninguém para saber o significado. O Espírito Santo quer falar com você. Por que ele falaria com você para você não entender? Se ele falou com você, você vai entender. É simbólico, mas você vai entender o símbolo. E o símbolo não é algo também assim extraordinário. A semelhança, o contraste vai ser muito evidente para você, porque o Espírito Santo vai falar com você. Uma outra coisa importante, a maneira eventual e frequente, na verdade, não é nem eventual, frequente como Deus nos dá visões, é quando nós estamos descansando. Muitos irmãos são muito ansiosos e transforma o tempo de oração dele num tempo muito angustiado. E ele não tem problema, você pode começar assim, mas nunca deveria terminar assim. Então é muito importante, você acabou de orar, você deita no chão, se você tiver um tapete, ou no sofá da sua sala, você deita, descansa na presença do Senhor, por um momento. Entende? Deixa, por quê? Porque frequentemente nesses momentos o Senhor virá e vai te dar a revelação. A Bíblia fala de Daniel, se você quiser ler, a Bíblia fala que Daniel, no capítulo 7, verso 1, aconteceu assim com ele. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava onde, meus irmãos? Onde é que ele estava quando teve visões? Não parece muito espiritual isso, não é? Para nós, deitar e descansar não parece muito espiritual, mas Deus valoriza muito o descanso. Deus valoriza muito quando a sua alma se aquieta, porque o Espírito pode mover com liberdade em você. Mas Daniel fez uma coisa que eu também falei para você. O que ele fez? Escreveu logo o sonho. Por que ele escreveu logo? Porque ele podia esquecer. Ele teve a visão, imediatamente procurou o papel e anotou. Anota aquilo que o Espírito falar com você. Mesmo que seja no meio da noite, escreve. Não confie na sua memória. Deixa o Senhor fazer. Quando dizem amém. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Os servos podem se posicionar. Eu vou encerrar esse momento dizendo só uma coisa para você. A ceia é um momento de Deus tirar escamas e véu dos nossos olhos. Lá em Lucas, capítulo 24, Jesus ressuscitou e ele veio agora se colocar junto com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Lembra disso? Lá em Lucas 24. E a Bíblia fala então que começando, lá do Velho Testamento, lá de Gênesis, do princípio. Projeta, por favor, Lucas 24, verso 27. E o texto diz: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Isso aqui é a ceia. Às vezes chamamos isso de partir o pão. E qual foi o resultado quando o pão foi partido? Se lhes abriram os olhos. Hoje seus olhos serão abertos. Mais ainda. Essa é a vontade de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala que o diabo também chegou para a mulher. E o diabo propôs também uma visão para ela. Não é assim que Deus disse? Comereis de toda a árvore? Pode comer de tudo. Ela falou: de tudo não, tem uma que Deus separou. Deus sempre separa algo exclusivamente para Ele, viu, querido? Esse é o princípio do dízimo. Deus sempre separa algo exclusivamente para Ele. É a maneira dele mostrar que Ele é Deus na nossa vida. E aí, o diabo diz, a mulher diz: porque se a gente comer, a gente morre. E o diabo respondeu: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que você comer, sereis como Ele. Aí a Bíblia fala que a mulher fez o quê? Vendo a mulher, que a árvore era desejável, boa para se comer. Mas tudo começa com o ver. O diabo mostrou,
deu uma visão. E quando a mulher comeu, os olhos dela se abriram, mas não para as coisas espirituais. Os olhos dela se abriram para o bem e para o mal. A Bíblia não fala que essa árvore é a árvore do pecado, ok? É uma árvore que é de Deus. Mas eles tomaram o que é de Deus. E o resultado foi o pecado. Foi a mesma expressão que está aqui. Os olhos se abriram. Esses dias eu fiquei pensando, né? Eu sempre fico pensando nas coisas do Espírito. Eu fiquei pensando, e se o homem, em vez de comer da árvore do conhecimento, tivesse comido da árvore da vida? Os olhos dele se abririam para ver o quê? No Novo Testamento, nós vemos Cristo. Mas me veio uma imagem na minha mente. Eu creio que se o homem tivesse comido da árvore da vida, o mundo espiritual se abriria diante dos olhos dele. E tudo aquilo que hoje para nós é invisível, para Adão seria visível naquele dia. Como vai ser para nós um dia. Mas hoje você pode desfrutar já de visões celestiais. Você pode vir para reuniões como essa e ver anjos de Deus de fato entre nós. Você pode ver o mundo espiritual e Deus pode te dar revelações dele mesmo. Você pode ver o Senhor. Ver o Senhor. Vários irmãos já tiveram visões do próprio Senhor Jesus aqui dentro. Muitos já viram esse lugar sem esse telhado, com anjos tão grandes que não caberiam aqui dentro. Muitos irmãos já viram rios jorrando do nosso meio. Essas visões são todas coisas espirituais. Você pode tê-las também. Não somente a respeito da igreja, mas a respeito da sua própria vida pessoal. Deus quer mostrar coisas boas que Ele está para fazer. Você pode ter dias de alegria e anos de delícias, diz a palavra de Deus. E Deus pode te mostrar isso antes. Deus pode te dar visões a respeito dos seus filhos, do que eles vão ser quando crescerem, do que Deus vai fazer através deles. E você pode criá-los debaixo dessa visão. Isso mudar toda a história deles. Visões de Deus, não visões naturais. Vou criar o meu filho para ser um empresário, ou vou criar o meu filho para ser um político. São coisas boas, com certeza, mas às vezes são coisas que nós escolhemos. É diferente quando Deus diz, ele vai ser isso. Desde o ventre eu escolhi para isso. E Deus conta para você, e te dá uma visão, e confirma com o seu cônjuge, e você vê a criança crescendo, e você vê a profecia se cumprindo. Deus já tinha falado com você. Você não tem que falar tudo que Deus te mostra, guarda no coração algumas coisas. Você não tem que contar tudo que Deus te fala, tem coisa que é só para você. Não é para que outros fiquem sabendo, mas Deus quer nos dar visões espirituais. Esse é um ano de recomeço, mas é um ano que uma unção poderosa está sobre nós. E a visão de Deus será abundante, porque Deus vai fazer coisas sem precedentes entre nós. O Senhor me disse, coisas sem precedentes. E enquanto nós comemos do pão, partimos o pão, bebemos o cálice, nós vamos orar para o Senhor abrir os seus olhos. Quantos querem isso hoje? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor. Mas antes eu quero orar por você. Antes de nós cantarmos um cântico, eu queria orar por você. Tem coisas que tampam a visão. Ok? Tem coisas que tampam a visão. A principal delas é o véu. E o véu é a lei. O Senhor quer nos livrar de todo tipo de justiça própria. Nós somos justiça de Deus em Cristo. Por isso o véu é removido dos seus olhos. Para você ver na luz do Evangelho da graça. Pega a sua mão para o Pai. Feche seus olhos por um instante. Eu queria que você, antes de eu orar, fala para o Senhor, fala, Pai, mostra-me. Mostra como o Senhor vê o meu ministério, minha vida, meu trabalho, meu futuro. Mostra-me. Mostra como o Senhor vê minha casa, minha família. Abre o meu entendimento. Dá-me da tua compreensão hoje. Apenas fale com o Senhor. Enquanto partimos o pão, o Senhor vai te revelar coisas novas da sua casa. O Senhor vai te abrir o entendimento para sonhos novos que Ele vai plantar. Não sonhos que você vai escolher, mas que Ele já escolheu a seu respeito. Deus tem pensamentos bons.
e Ele fala com você em profecia, visões e sonhos. Pai, eu oro nessa hora em nome de Jesus, que todo véu seja removido dos nossos olhos. Pai, eu oro nessa hora, ó Deus, que irmãos que estão hoje, nesse mesmo dia, querendo entender o rumo, querendo compreender a direção, que não sabem exatamente como fazer ou proceder nesses dias, Pai, hoje eu declaro que o véu é removido, e eu te peço, Espírito Santo, traz visões espirituais. Ó Deus, que cada um veja na luz do teu Espírito, explodindo no seu coração, imagens celestiais. Pai, eu oro nessa hora, ó Deus, que aqueles que têm passado por dias de luta, tribulação, ó Deus, que também parece que perderam a perspectiva, e sentem que chegaram a um tipo de fim, ó Deus, abre o entendimento hoje. Ó Deus, dá uma visão de cura, dá uma visão de restauração, dá uma visão de renovação. Ó Deus, porque o Senhor faz nova todas as coisas, porque os vossos velhos sonharão. Pai, nós cremos nisso. Pai Santo, que aqueles que estão achando que já estão velhos demais, ó Deus, para seguir uma carreira, buscar o Senhor, servir o Senhor, dá a eles sonhos novos, sonhos novos, sonhos novos da parte do Senhor. É isso que nós oramos nessa hora, Pai. E em nome de Jesus nós quebramos agora todo tipo de visão maligna, todo tipo de palavra de morte, palavra de condenação, todo tipo de seta do inferno, para trazer abatimento e não edificação, para trazer incredulidade e não exortação, para trazer angústia e não consolação. Nós cancelamos agora, anulamos agora, amarramos toda a obra do diabo e declaramos hoje visões do céu, anjos de Deus que estão sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós cantamos um cântico, servos vão distribuir o pão e o cálice. Segure com você, vamos participar da mesa do Senhor juntos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo ao Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar.
Erga sua voz nessa manhã, querido. Exalte a Ele. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Seu coração, mas ressuscitou. Digo é o Senhor. erga sua voz, erga sua voz nessa manhã. Aleluia, aleluia. Algum irmão não recebeu o pão ou o vinho? Se você não recebeu o pão ou o vinho, fique com a mão erguida, por favor. Todos os irmãos receberam? Pegue o seu pão. Pega ele para Deus. Feche os seus olhos. Enche o seu coração de fé. Você também que está na sua casa, faça isso agora. Diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido na cruz em meu favor. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou curado. Sobre ele foi levado a maldição da morte, da miséria, da enfermidade, para que eu tivesse vida, saúde e prosperidade. Por isso, nesta manhã, ao comer deste pão, eu creio que os meus olhos espirituais são abertos para receber sonhos e visões da parte de Deus a respeito da minha vida, da minha família, do meu ministério, que me edificarão e me encherão de fé, no nome de Jesus. Aleluia. Pegue o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança, que foi derramado em meu favor, lá na cruz. Diga: aqui está a prova do pagamento de toda dívida que constava contra mim. Eu estou perdoado, eu estou justificado, e porque eu estou em Cristo, as visões de Deus, os sonhos de Deus na minha vida são sempre para me abençoar. Ao tomar deste cálice, eu declaro que estou debaixo desta aliança, dessa nova aliança, de graça e de favor abundante na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice com seu irmão. Diga que os seus olhos sejam abertos para receber as visões poderosas, graciosas da parte de Deus na sua vida. Diga para o seu irmão, diga para a sua família: Deus vai nos mostrar o que Ele tem para nós esse ano.
São coisas maravilhosas que vão nos surpreender. Deus te abençoe. Espero você na Holy Fest, sexta-feira às 19 horas. Passa lá na secretaria, vê se ainda tem inscrição, não paga nada. Vem orar conosco durante essa semana. Faça a sua inscrição também para a Escola de Ministérios do Cursão e do CTL.